Começa agora mais um programa Jesus Entra na Minha Casa, com o pastor Rafael Milagres. Paz seja com você, tudo bem? Você tem um minuto? Hoje eu tenho uma palavra poderosa vindo do céu para a sua vida. Então, fica ligadinho aí, não saia, porque você vai ver e você vai ter um encontro com Deus. A palavra de Deus hoje está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. E o tema dela é: saia do barco. Tem hora que nós temos que sair do barco. Você sabia disso? Tem hora que às vezes, aparentemente ficar no barco é mais confortável, é melhor. Mas nós temos que arriscar a sair do barco. Pedro nos dá aqui um grande ensinamento do que a gente tem que fazer. Escute isso. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Se é o Senhor mesmo, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou: venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o teu coração. Como está a sua vida hoje? O estado que está a sua vida hoje é o estado que você almejou, que você realizou, que você idealizou? Aonde você está hoje? Chegou ao ponto aonde você queria chegar? Pois é. Muitas pessoas têm um sonho, muitas pessoas têm um projeto, você sabia disso? Mas por causa de ficar dentro do barco, por causa das tempestades, por causa das situações difíceis que ocorrem no dia a dia, ele não desce do barco e não enfrenta a dificuldade. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é você encarar o seu problema. Qual que é o problema que está te paralisando? Qual que é a situação que está deixando você parado? Você tinha um sonho e você não está buscando esse sonho por causa da tempestade, por causa das situações difíceis. E é interessante que aqui foi Jesus que mandou eles irem ao mar adentro. Será que Jesus não sabia da tempestade? Aqui é o ponto. Jesus não vai tirar a gente da tempestade. Jesus não vai livrá-lo do mal. Você lembra que Jesus falou assim: não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Então, aqui está a resposta para você.
Você que está confuso, parado, triste, você que paralisou no tempo, aqui está a resposta para você. Porque muitas das vezes a gente pergunta assim: por que que Deus permitiu isso na minha vida? Por que que eu estou passando isso na minha vida? Será que Deus ainda está comigo? Será que Deus me deixou? A resposta está aqui, porque Jesus poderia ter visto a tempestade e falar: não vai agora não, porque tem tempestade vindo por aí. Mas ele vira e fala assim: olha, Jesus insistiu com os discípulos, olha para você ver, irmão, para que entrasse no barco e fosse adiante, para o outro lado. Ele sabia que ia ter tempestade, porque Jesus era Deus, mas mesmo assim não livrou eles. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer que você desça do barco. Para quê? Eu vou descer do barco nessa tempestade, nessa situação difícil, nessa calamidade que está minha casa, minha família. Desça do barco. Por quê? Porque o único que estava no barco, Pedro, nos ensina algo fantástico. É que no meio das tempestades, você pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Nós estamos num mundo natural, mas Jesus quer que você viva o sobrenatural de Deus. Aqui, ele disse o seguinte: olha, Pedro, vem, você não quer vir? Agora, Jesus não parou a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Jesus não parou o tempo para Pedro andar sobre as águas, não. A tempestade estava ali, aquela mesma tempestade que estava jogando o barco para um lado e para o outro, estava ali. Então Jesus falou assim: Pedro, no meio da tempestade, você pode viver o sobrenatural de Deus, então vem. E Pedro falou: eu quero viver esse sobrenatural. E o único que desceu do barco foi Pedro. Quem sabe ali no barco tinha pessoas dizendo assim: não vai não, Pedro, você vai afundar, olha a tempestade, o barco está quebrando e você vai nas águas, as ondas vão acabar contigo. Mas Pedro falou assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Ei, você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Você pode estar vivendo a tempestade que for na sua vida, e mesmo assim viver o sobrenatural de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Escute isso: ele não despediu a multidão, e os discípulos falaram assim: mestre, como que nós vamos alimentar essa multidão? Irmãos, todo mundo com fome, todo mundo com fome, mas Jesus falou assim: coloca todo mundo sentado, e o que a gente tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, beleza, vamos viver o sobrenatural? Vamos viver o sobrenatural. Sobrou 12 cestos cheios. Olha, Deus quer que você viva o sobrenatural, aleluia. Deus quer que você viva o sobrenatural, algo de valor para a tua vida. Existia uma mulher no fluxo de sangue, há 18 anos ela padecia, mas ela falou assim, ela estava sofrendo, mas ela quis viver o sobrenatural, que naquele tempo, a mulher com fluxo de sangue, ela não poderia nem sair de casa, mas ela rompeu para tocar nas vestes de Jesus. Olha que fantástico. Então, meu irmão, Zaqueu, eu quero viver o sobrenatural, todo mundo observando Jesus, mas ele subiu numa árvore e dali ficou espiando Jesus. O que Jesus fez? Olhou para Zaqueu e falou: eu vou para a sua casa hoje. É assim que Jesus está fazendo hoje, meu irmão, indo para a sua casa, entrando na sua casa, para falar com você, que mesmo você vivendo nessa situação difícil, mesmo você vivendo nessa situação que você está vivendo hoje, você pode viver o sobrenatural de Deus. Você pode viver o sobrenatural de Deus. Você tem que decidir o quê? Descer do barco. E quando você descer do barco, vá em direção a Jesus. Esse é o segundo ponto.
Pedro desceu do barco e não foi para outro lado. Pedro desceu do barco naquela situação, naquele vendaval, naquele problema, e ele foi para onde? Em direção a Jesus. É o que você tem que fazer. Ir em direção a Jesus. E quando você ir em direção a Jesus, não olhe para os lados, não olhe para as situações, não olhe. Olhe sempre para Jesus. O seu foco é Jesus. Porque no Salmo 73 fala de um homem chamado Asaf. Asaf era um homem de Deus. Asaf era um homem temente a Deus. E sabe o que aconteceu? Um dia ele começou a observar as situações ao seu redor. E ele viu que ele, sendo um homem que buscava a Deus, ele não tinha privilégios. Irmão, só de você estar buscando a Deus já é um privilégio para a tua vida. Já é um privilégio para a tua vida. E ele começou a observar e ele disse assim: quase os meus pés tropeçaram, deslizaram. Por que isso? Porque ele começou a olhar. Lembra de Pedro? Pedro começou a olhar as situações. Quando nós começamos a olhar os problemas e estiramos o nosso foco, que é Jesus, a nossa vida começa a afundar. Por isso que eu tenho que descer do barco, encarar o problema e ir em direção a Jesus. E eu quero orar por você. Quero orar por você que está passando por esse momento difícil na sua vida. Eu quero orar por você que está passando por esse estado, porque esse estado é passageiro, mas Deus vai te dar vitória. Você crê nisso? Então pega um copo com água, uma fotografia que você deseja que a pessoa dessa foto receba a oração, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, eu consagro este copo com água. Meu Deus, o que essa pessoa estiver passando, a luta que essa pessoa estiver passando dentro de casa, com a família, no trabalho, aonde for, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder, que o Senhor possa manifestar a tua glória, em nome de Jesus, e que toda dor que ela estiver sentindo neste momento agora, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si a nossa dor. Então toca agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e manifesta o teu poder, e manifesta a tua glória, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa. É o que eu te peço, com a certeza da vitória. Amém e amém. Beba esse copo com água com fé, tá? A gente tem que fazer as coisas com fé, não duvidando. Se duvidar, não precisa nem beber, mas beba com fé, acreditando que todo mal na sua vida, tudo que não provém na sua vida, vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Você que estava sentindo dores no corpo, você não podia agachar porque sentia dor, você não podia mexer a cabeça porque tinha dor, você há muito tempo não comia porque quando come, tudo que vem para o estômago sai. Eu quero que você vá lá na sua cozinha agora, pega uma fruta, alguma coisa assim, coma, porque Jesus te curou, Jesus mudou a tua sorte, em nome de Jesus. Você que sentia dor na coluna, abaixa aí, agacha, Jesus te curou. Tome posse das promessas de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, e eu te aguardo na quarta-feira, às 21 horas, para mais um programa, Jesus Entra na Minha Casa. Amém? Deus te abençoe poderosamente, em um nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais um programa Jesus Entra na Minha Casa, com o pastor Rafael Milagres.